Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e me ouça com toda a atenção do seu coração. Não foi por acaso que você chegou até este vídeo. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência qualquer. Fui eu quem colocou este vídeo no seu caminho porque há algo urgente que eu preciso te dizer. Algo que o mundo inteiro tem escondido de você. Algo que o inimigo não quer que você descubra. Algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já olhou para a vida de outras pessoas e sentiu aquela dor no peito, aquela sensação de que o mundo todo parece prosperar menos você? Você já acordou de madrugada pensando nas contas que estão acumulando, nos sonhos que parecem cada vez mais distantes, nas promessas que parecem não se cumprir? Você já ficou com raiva, com vergonha, com a sensação de que talvez você não seja digno de receber as bênçãos que vê na vida dos outros? Você já olhou para homens e mulheres com fortunas imensas, com mansões, com poder, com influência e pensou: por que não eu? O que eu fiz de errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Meu filho, minha filha, eu vim aqui hoje para te dizer que eu nunca me esqueci de você. Nunca, nem por um segundo. E mais do que isso, eu vim te revelar uma verdade que vai abalar tudo o que você pensava saber sobre riqueza, sobre provisão e sobre o seu lugar neste mundo. Aqueles que acumulam bilhões, aqueles que exibem fortunas, que compram ilhas, que possuem frotas de aviões e impérios empresariais, eles têm muito. Mas saiba de uma coisa: o que eu preparei para você é incomparavelmente maior. Porque você não é apenas alguém que eu amo, você é meu herdeiro. Eu não estou falando de uma herança futura, etérea, vaga, que só vai aparecer depois que você morrer. Estou falando de uma herança real, viva, poderosa e disponível agora. Estou falando de uma herança que tem o seu nome escrito nela antes mesmo de você ter nascido. Estou falando de tudo o que o ouro representa, tudo o que a prata representa, tudo o que a terra produz, tudo o que as nações possuem, porque tudo isso é meu, e tudo o que é meu é seu, porque você é meu filho, minha filha, e eu sou o rei do universo. O inimigo trabalhou por anos para convencer você do contrário. Ele plantou na sua mente a ideia de que você nasceu para sobreviver, não para prosperar. Ele usou a sua história, as suas dificuldades, as suas falhas e os seus fracassos para construir uma prisão invisível dentro de você. E dentro dessa prisão, ele te disse: você não merece, você não é suficiente, isso não é para você. E muitas vezes, em momentos de cansaço e dor, você acreditou nele. Mas hoje, aqui, neste exato momento, eu venho quebrar cada uma dessas correntes. Porque a verdade é mais poderosa do que qualquer mentira. E a verdade é esta: você é herdeiro do Deus vivo. O universo inteiro pertence a mim, e eu escolhi você. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Escreva nos comentários: eu sou o herdeiro de Deus e recebo tudo que é meu. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma ignorância perigosa que tem destruído gerações inteiras. Não é a ignorância sobre matemática ou sobre história, é a ignorância sobre identidade. É a ignorância sobre quem você realmente é, sobre o que pertence a você,
sobre os direitos que você possui como filho do Deus vivo. E essa ignorância não é acidental. Ela foi cultivada, regada, alimentada dia após dia pelo inimigo das suas almas, porque ele sabe que no dia em que você descobrir a verdade sobre a sua herança, ele não terá mais nenhum poder sobre a sua vida. Deixa eu te explicar o que significa ser herdeiro. No mundo dos homens, quando alguém morre e deixa uma herança, os filhos recebem bens, dinheiro, propriedades. É um processo que envolve burocracia, espera, às vezes até brigas. Mas a herança que eu preparei para você funciona de forma completamente diferente. Eu não preciso morrer para você receber. Eu não preciso me ausentar para a herança ser transferida. Eu sou o Deus eterno, o vivente, e a minha herança para você é ativa, viva, presente e operante agora mesmo, neste momento em que você me ouve. A maioria das pessoas, mesmo as que me amam, mesmo as que frequentam igrejas, mesmo as que oram e jejuam, vive como se fosse órfã. Elas me reconhecem como Deus, mas não me reconhecem como Pai. E tem uma diferença enorme nisso. Um Deus distante pode ser admirado de longe, pode ser temido, pode ser reverenciado em rituais, mas um Pai ama, supre, protege, enriquece e posiciona os seus filhos para a vitória. E é exatamente isso que eu sou para você. Um pai. O melhor pai que você poderia ter. Quando digo que você é herdeiro, não estou usando metáforas poéticas para te animar. Estou declarando uma realidade espiritual que tem consequências absolutamente concretas na sua vida física, financeira, emocional e relacional. Herdeiro significa que você tem acesso aos recursos do Pai. Significa que as riquezas que o mundo cobiça têm origem nas minhas mãos, e essas mãos estão abertas para você. Significa que a prosperidade não é algo que você precisa arrancar do mundo com esforço desesperado. É algo que flui naturalmente de um pai para o seu filho. Agora me diz, por que então tantos filhos meus vivem na escassez? Por que tantos que me amam dormem preocupados com as contas? Por que tantos que confiam em mim sentem que a bênção parece sempre chegar para os outros, mas nunca para eles? A resposta está em uma só palavra: bloqueio. Não é um bloqueio da minha parte. Minha mão jamais se fecha para o meu filho. O bloqueio está na mente, está na crença, está na identidade distorcida que o inimigo construiu dentro de você ao longo dos anos. Veja bem, um filho de rei que não sabe que é filho de rei vai se comportar como mendigo. Vai pedir o que já tem direito de possuir. Vai se humilhar diante de pessoas que na verdade estão abaixo da sua posição. Vai trabalhar para construir o reino de outros, sendo que o reino do Pai já está disponível para ele. Isso é tragicamente o que acontece com muitos dos meus filhos. Eles não sabem quem são e por isso vivem uma vida muito menor do que aquela que eu planejei. Mas eu preciso te dizer algo que vai mudar tudo. A herança não some porque você não a conhece. Ela continua lá, com o seu nome, esperando por você. E o momento em que você começa a acordar para essa realidade, o momento em que você começa a me ver como pai e a se ver como herdeiro, é o momento em que as comportas do céu começam a se abrir de uma forma que você nunca imaginou ser possível. As riquezas do mundo têm donos. Os bilionários têm nomes. Os impérios têm líderes. Mas sabe o que esses bilionários, esses impérios e esses donos do mundo não sabem? Que tudo o que eles possuem pertence a mim. O ouro nas entranhas da terra é meu, o petróleo nos oceanos é meu, as florestas, os mares, os céus, tudo é meu e eu sou seu pai. Portanto, meu filho, minha filha, calcule, se o universo inteiro pertence ao seu pai, qual é o tamanho da sua herança? Você precisa parar de olhar para as fortunas dos homens com inveja e começar a olhar para elas com uma perspectiva completamente diferente. Porque o que os homens acumularam em séculos de trabalho, estratégia, esforço e às vezes até injustiça,
não chega nem perto do que eu tenho reservado para você. A herança divina não é medida em dólares ou reais. Ela é medida em eternidade. E uma eternidade de provisão divina é algo que nenhum bilionário deste mundo pode comprar. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você entenda algo que é tão profundo, tão pessoal, tão real, que pode levar um tempo para o seu coração absorver completamente. Antes de você existir, antes de a sua mãe saber que estava grávida, antes de qualquer célula do seu corpo ser formada, eu já te conhecia. Eu já sabia o seu nome. Eu já tinha um plano para a sua vida. E dentro desse plano já havia uma herança com o seu nome escrito nela. Isso não é uma história bonita para te animar num dia ruim. Isso é uma realidade espiritual absoluta. Eu não faço filhos e depois improviso a provisão para eles. Antes de criar, já provejo. Antes de chamar, já preparo. Antes de você dar o primeiro passo, eu já havia pavimentado o caminho. E esse caminho inclui abundância, inclui provisão, inclui graça, inclui riquezas que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Pensa comigo. Um pai humano, quando descobre que vai ter um filho, começa a se preparar. Ele compra roupinhas, prepara o quarto, pensa em como vai sustentar aquela criança, em como vai investir na educação dela, em como vai garantir um futuro seguro para ela. Isso é o que faz um pai humano, imperfeito, limitado, cheio de falhas e de recursos finitos. Agora imagina o que faz um pai perfeito, ilimitado, onipotente, que possui o universo inteiro e que te amou antes mesmo de te criar. O que você acha que eu preparei para você? Eu preparei mais do que a sua mente consegue conceber agora. Eu preparei vitórias que vão fazer você chorar de gratidão. Eu preparei portas que parecem fechadas hoje, mas que vão se abrir no momento exato. Eu preparei pessoas que ainda vão entrar na sua vida para ser instrumentos da sua prosperidade. Eu preparei oportunidades que parecem impossíveis do ponto de vista humano, mas que do meu ponto de vista já estão prontas, embaladas e marcadas com o seu nome. Mas tem algo que eu preciso que você entenda com toda clareza. Ser escolhido antes de nascer não é um privilégio passivo. Não é algo que acontece com você enquanto você fica parado, cruzando os braços, esperando que as bênçãos caiam do céu como chuva. Ser escolhido é uma convocação. É um chamado para que você se levante, sacuda a poeira das suas derrotas passadas, olhe para frente com os olhos da fé e comece a agir como quem sabe que tem uma herança garantida. Pensa em um jovem que descobre que seu avô rico deixou para ele uma herança milionária. Do dia em que ele descobre isso, o seu comportamento muda completamente. Ele não aceita mais qualquer emprego por desespero. Ele não se submete mais a situações humilhantes por falta de opção. Ele começa a tomar decisões com mais confiança, porque sabe que tem um respaldo, sabe que tem uma segurança, sabe que tem um patrimônio que está disponível para ele. Pois bem, meu filho, minha filha, isso é exatamente o que eu quero que aconteça com você a partir de hoje. Você descobriu hoje que tem uma herança. Uma herança que não depende de conjuntura econômica, que não depende de inflação ou deflação, que não depende de quem está no poder ou de como está o mercado. Uma herança divina, eterna, garantida pelo Pai que criou tudo o que existe. E agora que você sabe, a pergunta é: você vai continuar vivendo como se não soubesse? Vai continuar se comportando como órfão, pedindo migalhas, aceitando sobras, tolerando escassez? Quando o Pai te chama para a mesa farta, eu escolhi você. Não porque você é perfeito, não porque você nunca falhou, não porque você nunca duvidou. Eu escolhi você pela minha graça, pelo meu amor, pelo meu propósito eterno. E a escolha que eu fiz por você é irrevogável. Nenhuma dívida cancela, nenhum fracasso apaga, nenhum pecado passado, que já foi perdoado pelo sangue do meu filho, tem poder de riscar o seu nome do meu livro de provisão. Você foi escolhido.
A herança já tem o seu nome, e a hora de reivindicá-la é agora. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus e minha herança já tem meu nome. Meu querido filho, minha querida filha, se tem uma coisa que o inimigo das suas almas faz com maestria, é mentir. Ele é o pai da mentira, e a sua especialidade não é criar monstros assustadores ou situações apocalípticas. A sua especialidade é sussurrar. Ele sussurra na sua orelha nos momentos de fraqueza. Ele sussurra quando você olha para as suas contas e vê mais vermelho do que azul. Ele sussurra quando você tenta e falha. Ele sussurra quando você ora e parece que o céu está em silêncio. E o que ele sussurra sempre tem a mesma essência, mesmo que venha em formas diferentes. Você não é suficiente, você nunca vai conseguir. Isso não é para você. Quero que você entenda por que o inimigo trabalha tão arduamente para distorcer a sua identidade. Não é por acaso, não é aleatório, é estratégico. Porque ele sabe que um filho de Deus, que conhece a sua identidade, é imbatível. Um herdeiro do rei que sabe que é herdeiro não pode ser parado por escassez, não pode ser destruído por dificuldade, não pode ser derrotado por circunstâncias adversas. Mas um filho de Deus que não sabe quem é, que vive confuso sobre a sua identidade, que oscila entre fé e dúvida a cada tempestade, esse filho é vulnerável. E o inimigo explora essa vulnerabilidade com precisão cirúrgica. As mentiras que ele conta sobre você são variadas, mas vou te mostrar as principais. A primeira mentira é esta: você não merece. Ele pega a sua história, pega os seus erros, pega as suas falhas e as usa como argumento para te convencer de que você perdeu o direito à herança. Ele esquece convenientemente que eu sou um Deus de segunda chance, de terceira, de quarta. Ele esquece que o meu amor não é condicional ao seu desempenho. Ele esquece que o perdão que ofereci ao meu filho é completo, total e eterno. Mas você precisa lembrar disso quando ele atacar. A segunda mentira é: isso demora muito. O inimigo usa o tempo contra você. Ele faz com que cada dia de espera pareça uma eternidade. Faz com que cada promessa não cumprida pareça um abandono. Faz com que a sua fé se desgaste com o passar do tempo. Mas eu te digo, o meu tempo não é o seu tempo, e o meu tempo nunca é errado. O que parece demora do ponto de vista humano é, na verdade, preparação do ponto de vista divino. Eu estou construindo em você a capacidade de receber e administrar tudo o que preparei. Porque há coisas que eu não posso te dar agora não porque não quero, mas porque você ainda não está pronto para carregar o peso da bênção sem ser destruído por ela. A terceira mentira é: olha para eles e olha para você. O inimigo sempre vai colocar na sua frente a prosperidade de outras pessoas para te fazer sentir pequeno, esquecido e inferiorizado. Ele vai mostrar as mansões, as viagens, os carros, os negócios florescendo e vai dizer: por que eles e não você? Mas eu te digo, não compare o seu capítulo 3 com o capítulo 10 de outra pessoa. Você não sabe o que o outro pagou para estar onde está. Você não sabe o que ele carrega por dentro. E mais do que isso, você não sabe o que eu já coloquei nos capítulos à frente da sua história. A quarta e mais perigosa mentira é: Deus não liga para o seu dinheiro. O inimigo convenceu muita gente que a espiritualidade e a prosperidade são opostas, que um verdadeiro filho de Deus deve aceitar a pobreza como sinal de humildade, que querer prosperar é ganância, é vaidade, é mundanismo. E com isso, ele conseguiu manter gerações de filhos meus na escassez, achando que a pobreza era vontade minha. Mas eu te digo com toda a autoridade do céu, eu não me agrado com a pobreza dos meus filhos. Eu me agrado com a prosperidade que glorifica o meu nome, que ajuda o próximo, que expande o reino. Eu sou o Deus da fartura, não da escassez. Portanto, meu filho, minha filha, a partir de hoje,
Quando ouvir aquela voz interna que diz que você não é suficiente, que você não merece, que é tarde demais, que é impossível, reconheça a fonte. Não sou eu, nunca fui eu. Eu sou o Deus que te diz, você é mais do que suficiente, porque eu estou em você. Você merece, não pelos seus méritos, mas pela minha graça. Nunca é tarde demais, porque eu sou o Deus que restaura os anos que foram consumidos. E com eu, nada é impossível, absolutamente nada. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você olhe para as grandes fortunas do mundo com olhos completamente novos, a partir de agora. Porque eu vou te mostrar algo que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Algo que vai transformar radicalmente a forma como você enxerga riqueza, sucesso e prosperidade. Os bilhões que circulam neste mundo, os patrimônios dos maiores empresários, das famílias mais ricas, das corporações mais poderosas, são reais. Não estou dizendo que não são. Eles existem, eles têm impacto, eles movem o mundo de formas visíveis e tangíveis. Mas há uma característica fundamental dessas riquezas que o mundo tenta esconder. Elas são temporárias, radicalmente temporárias. Pensa em algumas das maiores fortunas da história. Impérios que pareciam eternos, que desmoronaram em questão de décadas. Famílias que controlaram o mundo por séculos e que hoje mal sustentam o seu próprio nome. Empresas que dominaram mercados globais e que foram engolidas por inovações que não previram. O dinheiro do mundo muda de mãos constantemente. O que está no bolso de alguém hoje pode estar no bolso de outra pessoa amanhã. As fortunas humanas são construídas sobre areias movediças de mercado, política, saúde e circunstâncias que estão além do controle de qualquer ser humano. Mas o que eu preparei para você, meu filho, minha filha, não está sujeito às oscilações do mercado. Não depende de uma eleição, de uma crise econômica, de uma pandemia ou de uma decisão errada de um governo. O que eu preparei para você está guardado em um lugar onde a ferrugem não corrói, onde a traça não destrói, onde os ladrões não entram e os mercados não colapsam. Está guardado na eternidade, com o seu nome, esperando por você. Agora, antes que você pense que estou falando apenas de um paraíso futuro, preciso ser claro. A herança eterna tem manifestações presentes. Ela se manifesta em favor, em portas abertas, em oportunidades que aparecem do nada, em conexões que nenhum networking humano poderia providenciar, em saúde que sustenta, em criatividade que inova, em sabedoria que supera a inteligência humana. A herança eterna que preparei para você começa a se manifestar aqui, agora, nesta vida, à medida que você caminha comigo. Veja a diferença. O bilionário do mundo tem dinheiro, mas muitas vezes não tem paz. Tem poder, mas muitas vezes não tem propósito. Tem acesso a tudo o que o dinheiro pode comprar, mas vive com o medo constante de perder tudo. Porque quem construiu sua fortuna nas próprias forças sabe, no fundo do coração, que essas mesmas forças podem falhar. Mas o filho que caminha comigo, que recebe a sua provisão das minhas mãos, que vive sob a cobertura da minha graça, esse filho tem algo que dinheiro nenhum compra: a certeza de que o Pai cuida, o Pai provê, o Pai nunca falha. Não estou dizendo que você vai viver sem dinheiro, pelo contrário. Estou dizendo que o dinheiro vai servir você, e não você vai servir o dinheiro. Estou dizendo que a prosperidade que vem de mim não traz consigo a tristeza que acompanha a riqueza construída fora da minha vontade. Porque a riqueza mundana, muitas vezes, vem com um preço: relações destruídas, saúde sacrificada, consciência vendida. Mas a provisão que vem de mim vem completa, vem inteira, vem com paz, com alegria, com propósito, com saúde para desfrutar e com família para compartilhar. Os bilheiros do mundo constroem seus impérios sobre o suor da ambição.
Você vai construir o seu sobre a rocha da minha palavra. E quando as tempestades vierem, e elas virão, o que foi construído sobre minha palavra permanece de pé. Sempre permaneceu, sempre permanecerá. Escreva nos comentários. O que Deus preparou para mim é eterno e ninguém pode tirar. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de sair da teoria e entrar na prática. Porque falar sobre herança divina é poderoso, é transformador, é necessário. Mas saber que você tem uma herança e não saber como entrar na posse dela é como ter a chave de um tesouro e nunca usar a fechadura. Então eu quero te mostrar, de forma clara e direta, os caminhos para que você comece a caminhar na sua herança ainda nesta vida, ainda nesta temporada, ainda neste ano. O primeiro passo é a renovação da mente. Essa é a chave de tudo. Antes de qualquer mudança externa, precisa acontecer uma mudança interna. A sua mente precisa ser reprogramada com a verdade da minha palavra. Cada pensamento de escassez que você carrega, cada crença de que você não merece, cada expectativa de fracasso que foi gravada na sua memória ao longo dos anos, tudo isso precisa ser substituído pela verdade do que sou e do que preparo para você. E essa renovação não acontece de uma vez. É um processo diário. É escolher todos os dias acreditar no que digo sobre você, em vez de acreditar no que o inimigo, o mundo ou as circunstâncias dizem. O segundo passo é a intimidade comigo. Você não pode reivindicar a herança de um pai que você não conhece. Quanto mais você me busca, quanto mais você passa tempo na minha presença, quanto mais você ouve a minha voz através da oração e da minha palavra, mais claro fica o caminho da sua herança. Na intimidade comigo, eu te revelo estratégias que nenhum livro de negócios contém. Eu te mostro conexões que nenhum networker poderia construir. Eu te abro portas que parecem impossíveis de serem abertas por meios humanos. A intimidade comigo é o acelerador da sua herança. O terceiro passo é a obediência. Quando digo para você perdoar, perdoe, mesmo que doa. Quando digo para você dar, dê, mesmo quando parece que você não tem suficiente. Quando digo para você parar algo que está te prejudicando, pare, mesmo que seja confortável. A obediência é o canal pelo qual a herança flui. Não porque eu seja um Deus vingativo que pune desobediência, mas porque as minhas instruções são como os trilhos de um trem. O trem não é limitado pelos trilhos, ele é direcionado por eles, e o destino dos trilhos é exatamente onde você precisa chegar. O quarto passo é a declaração. As palavras têm poder e eu te dei esse poder. Quando você abre a boca e declara o que é meu sobre a sua vida, algo acontece no mundo espiritual. As forças que trabalham contra você são confrontadas. Os anjos que ministram a seu favor são ativados. E a atmosfera ao seu redor começa a mudar, porque as suas palavras carregam a autoridade que eu depositei em você como meu filho, como minha filha. Portanto, comece a declarar: eu sou herdeiro de Deus, sou abençoado, sou prosperado, a provisão de Deus está sobre a minha vida. Declare isso todos os dias, com fé, com convicção, e veja a realidade ao seu redor começar a se alinhar com o que declara. O quinto passo é a ação. Fé sem obras é morta. Eu não vou colocar na sua vida o que você pode construir com as suas próprias mãos. Quando eu te mostro uma oportunidade, você precisa agir. Quando sinto que você deve dar aquele passo de fé nos negócios, precisa dar. Quando coloco uma pessoa no seu caminho que pode ser uma bênção, você precisa se relacionar. A herança divina é ativada pela combinação de fé e ação. Não é fé passiva que senta e espera. É fé ativa, que se levanta, que age, que move os pés na direção das promessas. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho.
Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te falar sobre um dia específico na sua vida. Um dia que talvez você ainda não tenha visto, mas que eu já conheço. Um dia que está marcado na eternidade, preparado com precisão perfeita, aguardado por mim com uma expectativa que você mal consegue imaginar. É o dia em que tudo vai virar a seu favor. Eu sei que você já esperou muito. Eu sei que há promessas que parecem durar além do que você consegue suportar. Eu sei que há temporadas em que você orou com todas as suas forças e pareceu que o céu estava fechado. Eu sei sobre as madrugadas de choro, sobre os dias em que a fé quase não era suficiente para segurar a esperança. Sobre os momentos em que você se perguntou se as coisas algum dia iriam mudar. Eu vi cada um desses momentos. Eu estava lá, e cada lágrima sua foi recolhida pelas minhas mãos. Mas te digo hoje, a virada está mais perto do que você imagina. Nos momentos mais escuros da sua vida, quando a situação parece mais impossível, quando o inimigo celebra pensando que você vai desistir, é exatamente aí que eu estou mais ativo nos bastidores da sua história. Porque eu trabalho nas sombras, no invisível, no que o olho humano não consegue ver. Estou movendo peças no tabuleiro da sua vida que você nem sabe que existem. Estou abrindo caminhos no deserto. Estou criando rios nas terras áridas. Estou preparando mesas na presença dos seus adversários. E quando a virada vier, ela virá de forma tão inegável, tão evidente, tão surpreendente, que todos ao seu redor vão ver e reconhecer que só podia ser obra divina. Porque o que eu faço a favor dos meus filhos não tem explicação humana. Não dá para atribuir a coincidência, a sorte, a trabalho duro ou a conexões. Quando eu ajo, a marca do sobrenatural é inconfundível. Pensa em José, esse meu filho que foi vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, levado como escravo para o Egito, preso injustamente por anos. Do ponto de vista humano, José era um fracasso. Era um homem de sonhos que parecia destinado a morrer no esquecimento de uma prisão egípcia. Mas eu estava trabalhando em cada etapa daquela história. Cada poço, cada corrente, cada injustiça era um degrau que subia até o palácio. E quando chegou o momento da virada, foi de uma vez, de um dia para o outro, do cárcere para o palácio. Do esquecimento para a segunda posição mais importante do mundo. Isso é o que eu faço. Eu pergunto a você, você se identifica com José? Você se sente jogado em um poço que não pediu para cair? Você se sente aprisionado por circunstâncias que parecem injustas? Você está esperando uma virada que parece não chegar? Então guarda esta palavra. O palácio ainda está no seu roteiro. A virada ainda está escrita. O capítulo da glória ainda não foi vivido. E quando chegar, vai ser tão grande, tão glorioso, tão além de tudo o que você pediu ou pensou, que você vai entender porque eu permitiu cada dificuldade do caminho. O dia da sua virada está marcado no calendário do céu. Não deixa o inimigo te convencer de que esse dia não vai vir. Não deixa o desânimo apagar a chama da esperança que eu acendi dentro de você. Continue firme, continue crendo, continue orando, continue agindo, porque aquele que aguarda em mim renova as suas forças. E a renovação que você vai experimentar quando a virada chegar vai ser proporcional a tudo o que você suportou esperando por ela. Escreva nos comentários: minha virada está chegando e eu creio em Deus. Meu querido filho,
Minha querida filha, chegou a hora de ter uma conversa direta, honesta e libertadora sobre algo que tem prendido muitos dos meus filhos por gerações inteiras. É a mentalidade de pobreza. E quando digo mentalidade de pobreza, não estou falando apenas de quem não tem dinheiro. Estou falando de um sistema de crenças, uma forma de ver o mundo, uma estrutura mental que pode viver dentro de uma pessoa, mesmo quando ela já tem recursos. É uma mentalidade de escassez, de limitação, de conformismo, de resignação diante de uma situação que foi projetada para ser muito maior. A mentalidade de pobreza tem características muito específicas. Ela faz a pessoa crer que os recursos do mundo são limitados e que, se alguém tem muito, é porque tirou de alguém que tem pouco. Ela cria uma relação de inveja e ressentimento com a prosperidade alheia, em vez de inspiração. Ela faz a pessoa aceitar situações muito abaixo do que merece, porque acredita que não existe outra opção. Ela faz a pessoa ter medo de sonhar grande, porque a dor da decepção parece mais real do que a possibilidade da conquista. E o pior de tudo, a mentalidade de pobreza muitas vezes se esconde atrás de uma espiritualidade distorcida. Pobreza é humildade. Rico não entra no reino dos céus. Deus gosta de quem é simples. Essas frases, que soam piedosas, na verdade são armas que o inimigo usa para convencer meus filhos de que a escassez é sagrada. Mas eu te digo, nunca disse isso. Nunca pedi aos meus filhos que aceitassem pobreza como sinal de santidade. Pedi que fossem maiordomos fiéis das riquezas que preparei para eles. Pedi que usassem a prosperidade para glorificar o meu nome e servir ao próximo. Mas jamais pedi que ficassem na miséria, achando que me agradavam com isso. Um herdeiro não mendiga. Pensa nessa frase. Um filho do rei não sai pedindo esmola na porta do palácio. Ele entra pela porta principal, senta-se à mesa do banquete e recebe o que lhe pertence. A mendicância não é humildade, é ignorância sobre a própria identidade. E eu não quero meus filhos ignorantes sobre quem eles são. Como você quebra a mentalidade de pobreza? Primeiro, identificando as crenças limitantes que estão gravadas na sua mente. Muitas delas vieram da sua criação, da família, da cultura, das experiências dolorosas do passado. Na nossa família nunca tivemos nada. Dinheiro é coisa de gente desonesta. Não sou inteligente o suficiente para prosperar. Não tenho as conexões certas. Essas crenças precisam ser identificadas, confrontadas com a verdade da minha palavra e substituídas por verdades que liberam em vez de aprisionar. Segundo, você muda a sua relação com o dinheiro. Dinheiro não é o inimigo. Dinheiro é uma ferramenta. Na mão de um filho de Deus que conhece a sua identidade, o dinheiro é um instrumento poderoso para construir, para ajudar, para impactar. O problema nunca foi o dinheiro. Foi o amor desordenado pelo dinheiro. Foi colocar o dinheiro no lugar que deveria ser meu. Mas quando a ordem está correta, quando eu estou primeiro e o dinheiro é apenas um recurso a serviço do meu propósito na sua vida, aí a prosperidade flui de forma saudável, abundante e sustentável. Terceiro, você começa a se relacionar com pessoas que têm uma mentalidade de abundância. Isso não significa que você abandona quem você ama. Significa que você busca intencionalmente comunidades, ambientes e relacionamentos onde a prosperidade é vista como possível, onde os sonhos são incentivados, onde a fé em mim produz ação concreta, porque o ambiente que você frequenta molda a sua mentalidade. E a mentalidade que você carrega determina o que você pode receber. Quarto,
Você pratica a generosidade. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é uma das mais poderosas leis espirituais que coloquei no universo. A mão que se fecha não pode receber. A mão que se abre para dar é a mesma mão que fica aberta para receber. Quando você age com generosidade, mesmo quando parece que não pode, você está declarando com ações que acredita que eu sou a sua fonte e que a sua fonte é infinita. E essa declaração, feita em fé, ativa a provisão sobrenatural na sua vida. Herdeiro não mendiga. Herdeiro caminha com confiança, faz pedidos com autoridade, recebe com gratidão e usa com sabedoria. Esse é o filho que eu criei. Esse é você. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero abrir para você o arquivo eterno onde estão guardadas as promessas que fiz para a sua vida. Não são promessas genéricas, vagas, ditas para todo mundo de uma forma que não se aplica a ninguém de forma específica. São promessas pessoais, concretas, irrevogáveis, assinadas pelo Deus que não mente, que não falha e que não se arrepende do que prometeu. A primeira promessa que assinei para você é a promessa de provisão. Jamais permitirei que o meu filho justo mendigue o pão e que os seus filhos passem fome. Essa palavra não caducou. Ela foi escrita para você. Não importa como está a situação econômica do mundo. Não importa o que os analistas financeiros dizem sobre o futuro. Não importa qual é o custo de vida na sua cidade. A minha provisão para você transcende todos esses fatores. Sou eu quem cuida de você. E os meus recursos não estão sujeitos a nenhuma crise humana. A segunda promessa é a promessa de favor. Quando coloco o meu favor sobre um filho, as coisas que pareceriam impossíveis por mérito próprio se tornam acessíveis pela graça. O favor me faz abrir portas que estavam fechadas. O favor me faz mover o coração de pessoas poderosas em direção a você. O favor me faz criar oportunidades onde não havia nenhuma. O favor transforma a trajetória de uma vida de uma forma que nenhum esforço humano conseguiria produzir. E esse favor está disponível para você agora, porque você é meu filho, minha filha. A terceira promessa é a promessa de sabedoria. Prometi dar sabedoria a todos os que pedem, sem fazer acepção de pessoas, sem reprovar. Isso significa que em todo momento de decisão, em toda situação complexa, em todo desafio que parece grande demais para as suas capacidades humanas, você pode vir a mim e pedir sabedoria, e eu vou te dar. Não de forma parcial, não de forma insuficiente. Vou te dar a sabedoria que você precisa para navegar a situação, para fazer as escolhas certas, para construir com solidez, para crescer com inteligência divina. A quarta promessa é a de proteção. Serei o escudo ao teu redor. As armas criadas contra você não prosperarão. Toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Isso é herança dos meus servos. A minha justiça, declaro eu. Isso significa que os planos dos que desejam o seu mal serão desmantelados antes mesmo de chegarem até você. Significa que o inimigo pode preparar armadilhas, mas eu as transformo em trampolins. Significa que o que foi enviado para te destruir vai acabar servindo ao meu propósito na sua vida. A quinta promessa, meu filho, minha filha, é a promessa da restauração. Independente de quanto tempo foi perdido, independente de quantos anos foram consumidos pela dificuldade, pela dor, pela escassez, eu sou o Deus que restaura. Restauro os anos, restauro os relacionamentos, restauro a saúde, restauro as finanças, restauro a dignidade, restauro o sonho. E quando eu restauro, não restauro apenas ao estado anterior, restauro com acréscimo, com juros do céu, com uma abundância que compensa cada temporada difícil que você atravessou. Essas promessas não são condicionadas à sua perfeição, são condicionadas à sua fé e ao seu relacionamento comigo.
E a fé que ativa as promessas não é uma fé perfeita, imaculada, sem dúvidas. É uma fé honesta, que às vezes tem medo, mas avança mesmo assim, que às vezes chora, mas continua orando, que às vezes questiona, mas não abandona. Essa é a fé que move o meu coração. Essa é a fé que ativa as promessas. O seu nome está escrito em cada uma dessas promessas, não com tinta que apaga, com a eternidade que permanece. Vai lá e as reivindica. Escreva nos comentários: as promessas de Deus são minhas e eu as reivindico agora. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma arte que pouquíssimas pessoas aprendem, mas que separa os que vivem a sua herança dos que a esperam a vida toda sem chegar a desfrutá-la. É a arte de aguardar bem, porque aguardar não é simplesmente passar o tempo. Aguardar, do ponto de vista divino, é uma postura ativa, intencional e transformadora que você adota enquanto o que prometi ainda não se manifestou completamente. Muitos dos meus filhos vivem à espera de forma passiva. Eles oram, pedem e depois ficam parados, cruzando os braços, esperando que eu faça tudo enquanto eles apenas observam. Mas a espera ativa é diferente. A espera ativa é aquela em que você ora e depois age, aquela em que você crê e também planeja, aquela em que você confia em mim e também desenvolve as suas capacidades. Aquela em que você espera o sobrenatural e também faz o natural com excelência. O primeiro comportamento da espera ativa é o investimento em si mesmo. Enquanto a manifestação da sua herança se aproxima, eu te chamo a crescer. Estudar, aprender, desenvolver habilidades, ampliar o seu conhecimento, fortalecer o seu caráter. Porque a herança vai exigir de você uma versão maior do que a que você é hoje. E eu estou usando o tempo de espera para te preparar, para te equipar, para te fortalecer. Portanto, não desperdice o tempo de espera. Use-o para se tornar quem você precisa ser, para administrar o que está a caminho. O segundo comportamento é a fidelidade no pequeno. Eu disse isso claramente. Quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Não é a quantidade do que você administra agora que determina a sua capacidade de receber mais. É a qualidade da sua administração. Um filho que cuida bem do pouco que tem, que honra os compromissos, que age com integridade mesmo quando ninguém está vendo, esse filho está construindo a confiança que vai abrir as portas para o muito. Portanto, seja fiel onde você está com o que você tem agora. O terceiro comportamento é a gratidão contínua. A gratidão é um dos mais poderosos aceleradores espirituais que coloquei à disposição dos meus filhos. Quando você para e genuinamente agradece pelo que já tem, mesmo quando parece pouco, mesmo quando a situação ainda não é o que deseja, você está declarando que reconhece a minha provisão e que confia na minha fidelidade para o que ainda está por vir. E essa postura de gratidão abre portas que a reclamação fecha. Não é magia, é princípio espiritual. A gratidão alinha o seu coração com o meu coração. E quando os nossos corações estão alinhados, a provisão flui sem obstáculos. O quarto comportamento é servir. Uma das formas mais poderosas de ativar a sua herança é colocando-se a serviço de outros. Quando você serve, quando você ajuda, quando você usa o que tem para abençoar quem está ao seu redor, você está semeando sementes que eu me comprometo a fazer crescer e multiplicar. O princípio da semeadura e da colheita é eterno, é imutável, é infalível. O que você semear, colherá. E quem semeia generosamente, colherá generosamente. O quinto comportamento é a comunidade. Não tente atravessar o tempo de espera sozinho. Eu coloquei ao seu redor pessoas que podem te fortalecer, te encorajar, te apoiar quando a fé vacila. Busque uma comunidade de fé genuína, de pessoas que caminham comigo com seriedade, que oram, que servem, que crescem.
porque a força da comunidade multiplica a resistência individual. E no tempo de espera, resistência é tudo. O sexto comportamento é a oração persistente. Não desista de orar, porque parece que o céu está em silêncio. O silêncio não é ausência de resposta. Muitas vezes é o período de preparação antes da resposta. Continue orando, continue trazendo os seus pedidos diante de mim. Continue cultivando a intimidade comigo através da oração. Porque na oração, além de trazer pedidos, você recebe direção. Você ouve a minha voz. Você recebe a estratégia que vai te levar da espera para a manifestação. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo investido. É o período em que o alicerce é construído antes de o edifício subir. E o edifício que você vai construir sobre um alicerce sólido vai durar muito mais do que qualquer construção rápida sem fundamento. Aguarda com fé, com ação, com gratidão. O que está por vir vale cada dia de espera. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo mais importante desta mensagem. Não porque os outros capítulos foram menos relevantes. Cada palavra que você recebeu até aqui foi necessária, foi preparatória, foi parte de uma construção cuidadosa que eu orquestrei para este momento exato. Mas este capítulo é especial porque não é mais sobre entender, é sobre agir, é sobre sair da dimensão do conhecimento e entrar na dimensão da experiência. É sobre deixar de ser alguém que sabe que tem uma herança e se tornar alguém que efetivamente a vive, a declara, a recebe e a caminha todos os dias com a postura de quem sabe quem é. Eu quero que você entenda que existe uma distância perigosa entre saber e viver. Muitos dos meus filhos sabem das promessas, sabem dos versículos, sabem das histórias bíblicas de provisão, de milagres, de restauração. Carregam nos seus celulares versículos salvos, ouvem prédicas, frequentam cultos, assistem a vídeos como este e ainda assim continuam vivendo abaixo do que eu preparei para eles. Não porque a minha palavra falhou, não porque as promessas não são reais, mas porque ficou tudo na cabeça e nunca desceu para o coração. Ficou tudo no entendimento intelectual e nunca se transformou em convicção que muda comportamento, que muda postura, que muda a forma de falar, de agir e de se relacionar com o mundo. É exatamente essa distância que quero eliminar neste capítulo. Quero que as verdades que você recebeu hoje saiam da sua cabeça e entrem nas suas veias. Quero que se tornem parte de quem você é, não apenas do que você sabe. E para isso, vou te mostrar com profundidade e clareza o que significa declarar, o que significa receber e o que significa caminhar como herdeiro do Rei dos Reis, na prática da vida real, do dia a dia, das situações concretas que você enfrenta. O poder da declaração, abrindo a boca e mudando a atmosfera. Meu filho, minha filha, desde o princípio do universo. A criação obedeceu à palavra falada. Quando abri a boca e disse, haja luz, a luz não ficou esperando para ver se eu estava com vontade. Ela simplesmente veio, porque a palavra falada com autoridade tem poder criativo, tem poder de trazer à existência o que ainda não existe. Tem poder de mudar a atmosfera de um ambiente, de uma casa, de uma família, de uma situação que parece permanentemente estabelecida. E esse poder não ficou apenas comigo. Quando criei você, a minha imagem e semelhança, depositei em você a capacidade de falar palavras que carregam peso espiritual. Palavras que constroem ou que destroem. Palavras que abrem ou que fecham, palavras que atraem ou que afastam. Cada palavra que sai da sua boca não é apenas som vibrando no ar. É uma semente sendo lançada no campo espiritual que vai produzir frutos na sua vida física, financeira, relacional e emocional.
Por isso, o inimigo trabalha tanto para controlar o que você fala. Ele sabe que se conseguir fazer você repetir constantemente as palavras da derrota, da escassez, da dúvida e do fracasso, você estará literalmente construindo com suas próprias palavras uma prisão ao redor da sua vida. Eu nunca vou conseguir. Não tem jeito. Na minha família nunca foi diferente. Eu não tenho sorte. Isso não é para mim. Cada uma dessas frases, dita repetidamente com convicção, vai construindo paredes invisíveis que bloqueiam a manifestação da sua herança. Mas quando você abre a boca e declara o que eu disse sobre você, algo completamente diferente acontece. As paredes começam a cair, os bloqueios começam a se dissolver, os anjos que ministram a seu favor são ativados. E a realidade ao seu redor começa lentamente, mas definitivamente, a se alinhar com o que você está declarando. Deixa eu ser bem prático aqui. Declarar não é fingir que os problemas não existem. Não é sorrir forçado diante da dificuldade e dizer tudo está ótimo quando claramente não está. Declaração de fé não é negação da realidade. É a afirmação de uma realidade superior sobre a realidade presente. É dizer, eu sei que a conta está no vermelho, mas meu Deus supre todas as minhas necessidades e eu confio que a provisão está a caminho. É dizer, eu sei que esta porta parece fechada, mas meu Deus abre o que nenhum homem fecha e eu creio que o caminho vai aparecer. É reconhecer o problema sem dar a ele a última palavra, porque a última palavra sempre é minha. Quero que você comece hoje mesmo a praticar declarações diárias. Antes de sair da cama, antes de checar o celular, antes de ver as notícias, antes de abrir as redes sociais, abre a boca e declara. Faz disso a primeira coisa que você faz todo dia. Porque o que você coloca na sua mente e no seu coração logo pela manhã estabelece o tom de todo o seu dia. E se o tom do seu dia for estabelecido pela minha palavra, pela minha verdade sobre quem você é e o que você tem, o seu dia vai ser diferente. A sua semana vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. Declare que você é herdeiro do Deus vivo. Declare que o favor divino opera na sua vida hoje. Declare que a sabedoria que vem de mim guia cada passo seu. Declare que as portas certas se abrem e as erradas se fecham. Declare que a provisão sobrenatural está sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Declare que você é a cabeça e não a cauda, que está acima e não abaixo, que é abençoado na cidade e abençoado no campo. Declare com voz firme, com fé genuína, com a convicção de quem sabe que aquele que prometeu é fiel. E não pare de declarar porque ainda não viu. A declaração antecede a manifestação, não o contrário. Se você esperar ver para depois declarar, você nunca vai declarar. Mas se você declarar antes de ver, você está exercendo exatamente o tipo de fé que move montanhas, que abre mares, que faz maná cair do céu. Essa é a fé que me agrada. Essa é a fé que ativa o sobrenatural na sua vida. A arte de receber, aprendendo a abrir as mãos. Meu querido filho, minha querida filha, quero falar agora sobre algo que parece simples, mas que na prática é um dos maiores desafios que os meus filhos enfrentam. Aprender a receber. Porque há uma geração inteira que foi criada com a crença de que pedir é fraqueza, que depender é vergonha, que receber é humilhação. E essa crença, quando não tratada, bloqueia a herança de uma forma devastadora. Existe uma postura de falsa independência que muitos carregam como um escudo. Eu resolvo minha vida. Não preciso de ajuda de ninguém. Eu me viro. E do ponto de vista humano, isso parece força, parece garra, parece determinação. Mas do ponto de vista espiritual, quando essa postura se aplica também ao relacionamento comigo, ela se torna um bloqueio enorme. Porque receber de mim requer humildade.
requer reconhecer que você precisa de mim. Requer abrir as mãos e dizer: Pai, eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. E aqui está a ironia poderosa. Essa humildade não é fraqueza. Essa humildade é o ato mais inteligente que um ser humano pode praticar. Porque reconhecer que precisa do Criador do universo para conduzir a sua vida é reconhecer a realidade. Você foi feito para depender de mim, não de forma submissa e sem propósito, mas de forma relacional, de filho para pai, de criatura para criador. E quando você assume essa dependência com fé e com amor, os recursos do Pai começam a fluir de forma livre e abundante. Receber também significa estar atento às formas como a herança chega. Porque eu não entrego sempre da forma que você espera. Às vezes a provisão vem através de uma pessoa inesperada. Às vezes vem através de uma oportunidade que você quase deixou passar. Às vezes vem através de uma ideia que surge de repente na sua mente durante a oração. Às vezes vem através de uma reversão de uma situação que parecia definitivamente ruim. E se você está tão focado em como acha que a resposta vai chegar, pode perder a resposta quando ela aparece de uma forma diferente. Portanto, receba com os olhos abertos, receba com gratidão imediata. Quando a bênção chegar, não minimize, não diga, foi pouca coisa, ou isso era o que eu menos precisava. Toda provisão, por menor que pareça, vem das minhas mãos. E quando você recebe com gratidão genuína, mesmo o pouco, você está praticando um princípio espiritual que abre espaço para que o muito venha. Porque a gratidão pelo pouco honra o Pai que deu. E o Pai honrado se agrada em dar mais. Receber também significa parar de se sentir culpado por prosperar. Esse é um veneno silencioso que age dentro de muitos dos meus filhos. Eles recebem uma bênção e imediatamente sentem que não merecem, que há algo errado, que precisam se justificar diante dos outros, que precisam diminuir a bênção para não parecer que estão se vangloriando. Meu filho, minha filha, você não precisa pedir desculpa por prosperar. Você não precisa esconder o favor de Deus para não provocar inveja nos outros. Use a bênção com sabedoria, com generosidade, com propósito, mas não a esconda. Porque quando o filho do rei prospera e dá glória ao rei, o nome do rei é glorificado. E isso é exatamente o que quero. Aprenda a dizer obrigado com o coração cheio toda vez que receber, mesmo quando a bênção for pequena, mesmo quando a provisão for exatamente o necessário e não mais, mesmo quando a porta que se abriu for humilde e não grandiosa. Cada bênção vem embalada com o amor do Pai, e amor merece gratidão. Cultive essa gratidão até que ela se torne a respiração da sua alma, algo tão natural quanto respirar. Algo que acontece sem esforço, porque o seu coração está genuinamente cheio de reconhecimento pelo que faço por você todos os dias. Caminhar, como herdeiro, mudando a postura, para sempre. Meu amado filho, minha amada filha, agora quero falar sobre o que talvez seja o aspecto mais transformador e ao mesmo tempo mais desafiador de tudo: caminhar como herdeiro. Porque declarar é um ato que dura minutos. Receber é um momento. Mas caminhar é uma postura que precisa ser mantida hora após hora, dia após dia, semana após semana, independente das circunstâncias, independente do que os outros dizem, independente de como as coisas parecem estar indo. Caminhar como herdeiro começa com a forma como você se enxerga. Essa é a raiz de tudo. Se a imagem que você tem de si mesmo é de alguém pequeno, limitado, descartável, sem valor, essa imagem vai contaminar cada área da sua vida. Vai contaminar as suas decisões, as suas relações, a forma como você se apresenta no mercado de trabalho, a forma como você negocia, a forma como você pede, a forma como você recusa o que não te serve. A imagem interna sempre produz resultados externos. E é por isso que o inimigo trabalha tão furiosamente para distorcer a imagem que você tem de si mesmo.
Mas quando você começa a se enxergar como eu te enxergo, como filho amado, como herdeiro escolhido, como alguém sobre quem o meu favor e a minha graça operam, essa imagem renovada começa a produzir resultados completamente diferentes. Você começa a entrar em ambientes com uma postura diferente. Não de arrogância, não de soberba, mas de uma confiança tranquila, serena, inabalável, que vem do conhecimento de quem é o seu Pai. Caminhar como herdeiro significa não aceitar menos do que o que eu preparei. Significa não se conformar com situações que estão muito aquém do plano que tenho para você. Não estou dizendo que você deve ser arrogante ou exigente de forma infantil. Estou dizendo que você deve ter um padrão que está alinhado com a identidade de filho do rei. E quando algo que te é oferecido está abaixo desse padrão, você tem a autoridade de, com gentileza e firmeza, dizer não e esperar pelo que realmente está à altura da sua herança. Caminhar como herdeiro significa também tomar decisões com ousadia. O medo é o maior inimigo da herança. O medo de errar faz a pessoa ficar paralisada e nunca agir. O medo de perder faz a pessoa nunca investir. O medo da rejeição faz a pessoa nunca se apresentar. O medo do julgamento alheio faz a pessoa nunca dar o passo que precisa dar. E o resultado do medo é sempre o mesmo: estagnação, permanência numa situação que devia ser temporária, atraso na manifestação de uma herança que já estava pronta. Mas o herdeiro que sabe quem é, age com ousadia. Não a ousadia irresponsável do impulsivo que não pensa antes de agir. É a ousadia fundamentada na fé, que calcula, que ora, que busca a direção do Pai e, quando recebe o sinal verde, avança sem hesitação. Porque o herdeiro sabe que, mesmo que o passo dê errado, o Pai está ali para corrigir o curso. Sabe que, mesmo que a tentativa falhe, o fracasso não define a sua identidade. Sabe que tem um Pai que usa até os erros para o seu bem, que tira lição de cada trópico e faz disso combustível para o próximo avanço. Caminhar como herdeiro significa ter intencionalidade no seu dia a dia. Significa acordar com propósito, não apenas com obrigação. Significa fazer escolhas conscientes que estão alinhadas com o destino que tenho para você. Significa cuidar da sua saúde, porque o herdeiro do rei precisa de um corpo saudável para cumprir o seu propósito. Significa cuidar das suas finanças, porque o herdeiro do rei honra os recursos que recebe. Significa cuidar das suas relações, porque o herdeiro do rei sabe que o amor ao próximo é o reflexo do amor que recebe do Pai. Significa também caminhar com paciência estratégica. Porque ser herdeiro não significa que tudo acontece de uma vez, de forma instantânea, sem processo. Significa que o destino está garantido, mas o caminho ainda precisa ser percorrido. E o caminho tem etapas, tem aprendizados, tem temporadas de preparação. O herdeiro maduro entende isso. Ele não entra em pânico quando a manifestação demora, não interpreta o processo como abandono. Ele reconhece que cada etapa do caminho está moldando quem ele precisa ser para a próxima dimensão da herança. Meu filho, minha filha, quero que você pense na diferença entre dois filhos de um rei. O primeiro filho sabe que é herdeiro, mas vive com medo. Tem medo de errar, tem medo de perder, tem medo de não ser suficiente. Então vive de forma tímida, escondida, sempre na sombra, nunca avançando, nunca arriscando, nunca ocupando o espaço que é seu por direito. O segundo filho também sabe que é herdeiro e essa consciência o liberta. Ele avança com confiança, fala com autoridade, age com ousadia, ocupa o espaço que lhe pertence e, quando erra, levanta, aprende e continua. Qual dos dois você quer ser? Eu te chamo para ser o segundo, eu te chamo para ocupar o seu espaço, para falar com autoridade, para agir com ousadia, para se levantar cada vez que cair,
para não permitir que nenhuma derrota temporária apague a certeza permanente da sua herança. Para olhar para as circunstâncias difíceis com os olhos de quem sabe que elas são temporárias, mas a herança é eterna. Caminhar como herdeiro significa também influenciar o ambiente ao seu redor. Porque o filho do rei não é apenas beneficiário do reino, é embaixador do reino. Onde você vai, o reino vai com você. A presença do rei se manifesta através de você. O amor do Pai flui através das suas mãos. A sabedoria divina se expressa através das suas palavras. A integridade do reino se reflete no seu caráter. Você é uma extensão visível de um Pai invisível. E a forma como você caminha neste mundo diz ao mundo algo sobre quem é o seu Pai. Portanto, caminhe com amor, com integridade inabalável, com generosidade genuína, com compaixão pelos que sofrem, com disposição de ser instrumento de transformação na vida de outros. Porque um herdeiro que guarda a herança apenas para si não está entendendo o propósito da herança. A herança divina é sempre maior do que o herdeiro. Ela transborda, ela contamina o entorno, ela multiplica quando é compartilhada. E quanto mais você usa o que recebe para abençoar outros, mais o Pai encontra razão para abrir os cofres do céu ainda mais sobre a sua vida. A partir de hoje, meu filho, minha filha, quero que você viva diferente. Quero que cada manhã seja um novo começo de caminhar na sua identidade de herdeiro. Quero que cada decisão seja tomada com a consciência de quem sabe que tem o Pai ao lado. Quero que cada desafio seja enfrentado com a firmeza de quem sabe que o Pai não permite que o filho seja destruído. Quero que cada bênção seja recebida com a gratidão de quem reconhece a mão do Pai em cada detalhe da vida. Declare, receba, caminhe. Esses 3 verbos, praticados com fé e constância, vão mudar a sua história, vão mudar o destino da sua família, vão construir um legado que vai muito além de você. E quando a eternidade chegar, quando você estar diante de mim face a face, você vai entender a plenitude de tudo o que preparei. Mas até lá, quero que você experimente o máximo possível aqui, agora, nesta vida, nesta terra, porque é para isso que a herança foi preparada. Você é herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus que criou os céus e a terra, do Pai que te amou antes de te criar. E essa identidade não pode ser tirada de você por nenhuma circunstância, por nenhuma pessoa, por nenhuma dificuldade, por nenhuma força deste mundo ou do mundo espiritual. Ela é permanente, ela é eterna, ela é sua. Agora levanta a cabeça, abre a boca e declara quem você é. Escreva nos comentários: eu declaro, eu recebo e eu caminho como herdeiro do Rei dos Reis. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desta mensagem. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante antes de sair daqui. O fim deste vídeo não é o fim desta palavra. O fim deste vídeo é, na verdade, o começo de uma nova etapa na sua vida. É o começo de uma caminhada diferente, de uma forma nova de se enxergar, de uma relação renovada com a sua identidade como herdeiro do Deus vivo. Tudo o que foi dito aqui foi plantado no solo do seu coração, e eu sou o Deus que faz crescer o que foi plantado. Portanto, não subestime o que aconteceu dentro de você enquanto você assistia a este vídeo. Algo se moveu, algo mudou. Uma semente foi lançada e essa semente tem o poder de transformar completamente a sua história.
Eu sei que a jornada até aqui não foi fácil. Eu sei que você carregou pesos que não eram seus para carregar. Eu sei sobre as noites em que você chorou em silêncio, quando a preocupação era tão grande que o sono não vinha. Eu sei sobre os dias em que você saiu de casa com um sorriso no rosto para não preocupar quem você ama. Mas por dentro o coração estava partido. Eu sei sobre as orações que você fez no banheiro, no carro, na cozinha, em momentos roubados do dia, pedindo uma resposta, pedindo um sinal, pedindo que eu não te esquecesse. Eu vi cada uma dessas orações, eu ouvi cada palavra, eu recolhi cada lágrima. E hoje, por meio desta mensagem, eu estou respondendo. Esta mensagem é a minha resposta para você. Quero que você grave na sua memória as verdades que recebeu hoje. Grave que você é herdeiro. Grave que a sua herança tem o seu nome e não pode ser cancelada. Grave que o inimigo mentiu sobre você durante anos, mas a mentira dele não tem poder sobre a verdade que eu declaro. Grave que os bilhões do mundo são passageiros, mas o que preparo para você é eterno. Grave que a sua virada está marcada no calendário do céu. Grave que herdeiro não mendiga. Grave que as promessas que assinei com o seu nome são irrevogáveis. E grave, acima de tudo, que o Pai que fez essas promessas nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Há momentos na vida em que uma palavra chega no tempo exato, em que você está prestes a desistir e algo te sustenta, em que você está no limite da sua fé e uma mensagem chega para renovar a chama. Eu quero crer que este foi esse momento para você, que hoje, neste exato dia, algo se quebrou dentro de você que estava aprisionando a sua herança, que as correntes da mentalidade de pobreza foram partidas, que a mentira sobre a sua identidade foi desmascarada, que a dúvida que te corroía por dentro perdeu o espaço para a fé que estou construindo em você agora. Não vai ser fácil manter essa verdade viva todos os dias. O inimigo vai tentar fazer você esquecer o que ouviu hoje. As circunstâncias vão tentar gritar mais alto do que a minha palavra. As contas vão continuar chegando. As dificuldades não vão desaparecer da noite para o dia apenas porque você assistiu a este vídeo. Mas a diferença agora é que você sabe. Você sabe quem é. Você sabe o que tem direito. Você sabe que tem um pai que está no controle, que está trabalhando nos bastidores da sua história, que está abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. E quando a dúvida aparecer, porque ela vai aparecer, eu quero que você volte a esta mensagem. Assista de novo. Deixa a minha voz atravessar a sua confusão mais uma vez. Deixa a verdade da sua identidade ser renovada toda vez que a mentira tentar tomar conta. Porque a renovação da mente não é um evento único. É um processo contínuo, diário, intencional. É uma escolha que você faz todas as manhãs de acreditar no que digo sobre você, independentemente do que as circunstâncias mostram. Meu filho, minha filha, eu tenho sonhos para a sua vida que são maiores do que os seus próprios sonhos. Há coisas que estou preparando para você que, se eu te mostrasse agora, a sua mente não conseguiria suportar a grandeza. Porque a mente humana foi condicionada por limitações, por experiências passadas, por crenças herdadas. E essas coisas constroem tetos invisíveis que impedem a pessoa de imaginar além de um certo ponto. Mas os meus planos para você não têm teto. Eles se estendem para além do que você pode pedir ou pensar. E é para esses planos que estou te chamando. É para essa dimensão de vida que estou te convocando. Não fique preso ao passado. O passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Tudo o que você viveu até aqui, as vitórias e as derrotas, os momentos de glória e os de vergonha, as conquistas e as perdas, tudo isso foi parte do processo que te trouxe até aqui. E agora, com tudo o que aprendeu, com tudo o que viveu, com a fé que está sendo construída em você, você está mais preparado do que nunca
para entrar na próxima fase da sua herança. O seu melhor capítulo não está para trás, está à frente, e eu estou te esperando nele. Caminha com expectativa a partir de hoje. Acorda todas as manhãs com a consciência de que este pode ser o dia da virada, que a ligação que vai mudar tudo pode vir hoje, que a porta que vai se abrir pode ser revelada hoje, que a conexão que vai transformar a sua trajetória pode acontecer hoje. Não viva com ansiedade, mas viva com expectativa. Há uma diferença enorme entre os dois. A ansiedade teme o que pode acontecer. A expectativa antecipa o que prometeu que vai acontecer. E eu prometi. Portanto, espere. Com fé, com paz, com a certeza de filho que sabe que o pai cumpre o que fala. E quando a bênção chegar, e ela virá, lembra de dar glória ao meu nome. Não atribua à sorte. Não atribua apenas ao seu esforço. Não atribua ao mercado ou às circunstâncias. Levanta a voz e diz: foi o meu pai, foi a graça de Deus, foi a fidelidade do meu Criador que me trouxe até aqui. Porque o testemunho da sua bênção é uma semente poderosa que vai plantar fé no coração de outras pessoas. E cada pessoa que for impactada pelo seu testemunho é uma extensão do propósito que tenho para a sua vida. Você não foi abençoado apenas para si mesmo. Foi abençoado para ser uma bênção, para ser canal, não represa, para fazer fluir o que recebe em direção a quem precisa. Pensa nas pessoas que você ama, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus pais, nos seus amigos mais próximos. A herança que está sendo desbloqueada na sua vida não é apenas para você. Ela tem o poder de mudar a trajetória de toda a sua família, de quebrar ciclos de escassez que duraram gerações, de estabelecer um novo padrão para os que virão depois de você, de deixar um legado que vai muito além do que você pode imaginar agora. Você pode ser o divisor de águas da sua família, o ponto de virada. A pessoa que, por ter acreditado, por ter perseverado, por ter caminhado na fé, mudou o destino de toda uma linhagem. Que responsabilidade linda e, ao mesmo tempo, que motivação poderosa. Você não está lutando apenas por si mesmo. Você está lutando pela sua família, pelo futuro dos seus filhos, pelo legado que vai deixar. E com um propósito tão grande quanto esse, como você vai desistir? Como vai se deixar vencer pelo desânimo, pela dúvida, pela pressão das circunstâncias? Levanta, sacuda a poeira, olha para o horizonte da sua herança e continua caminhando. Eu te amo com um amor que é impossível de ser completamente compreendido pela mente humana. Um amor que existia antes de você nascer e que vai existir para sempre. Um amor que não diminui quando você falha, que não se cansa quando você demora, que não se frustra quando você duvida. Um amor perfeito, incondicional, inabalável. E é desse amor que nasce tudo, toda provisão, todo favor, toda herança, toda promessa. Tudo o que tenho para você tem origem no amor que sinto por você. Então vai, sai daqui renovado. Sai com a cabeça erguida. Sai com o coração cheio de fé e a mente cheia de verdade. Sai como herdeiro, porque é isso que você é, agora e para sempre.